Shalom, paz e graça pessoal, tudo bem? Professor Euler com mais um vídeo em nosso canal. E hoje vai ser uma resposta para os nossos inscritos que nos fizeram pergunta. Professor, em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 1 e 2 em diante, ali é línguas estrangeiras ou línguas estranhas? Então, o vídeo de hoje é para responder. E você que está estudando grego, com certeza vai aprender muita coisa hoje conosco. Pois bem, vamos lá. Eu trouxe uma frase para vocês aqui. Essa frase é para elucidar melhor a compreensão de 1 Coríntios (14), versículo 1 e 2. Então, é uma frase criada por mim, tá? Adaptada eu adaptei alguns textos de 1 Coríntios 14 para elucidarmos uma questão interessante. Uma vez me criticaram, um professor me criticou porque eu escrevo em grego, né? Porque eu crio frases em grego. Eu não tenho problemas em criar frases em grego, né? Por causa da minha capacidade. Eu tenho um pouquinho de capacidade para escrever em grego, criar qualquer frase em grego para elucidar uma questão para você. Elucidando uma questão da Trindade, ele quis, na verdade, interromper, ou pelo menos dizer que essa frase não era bíblica e tudo mais. Espera aí, se nós escrevemos em grego para elucidar uma questão, isso é válido. Na verdade, quem faz isso é pessoas que realmente não sabem escrever em grego. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui Anthropos tes Corinto, lalusin tus profetas, tus logos, tu teu, alla adelphoi, mu ean glossais lalon remin, uk akud, rogar lalon, glossais uk anthropos lalei, alla theu, udes gar acue, inemate de lalei misteria. Esta é a frase que nós temos para trabalharmos algumas questões. Tá? Não vou entrar em todos os detalhes aqui morfológicos, que não precisa, já fizemos isso na aula anterior. Mas vamos ao seguinte, nós temos anthropoi Corinto, para os homens de Corinto. Para os homens de Corinto. Aí nós temos lalusin tus profetais. Os profetas falam, lalusin, falam as palavras de Deus. Então, nessa primeira fase, eu elucido o seguinte, que é para os homens de Corinto. E digo que os profetas, eles falam, observe que nós temos a expressão na terceira pessoa do plural, lalusin, verbo contrato, que vem de laléu. Os profetas falam o que, professor? Tus logos tu teu, as palavras de Deus. Depois, eu tenho uma conjunção aqui, ala. Era para ser ala, mas o apóstrofo que está aqui indica que ala perde essa vogal, porque eu tenho uma palavra que começa com vogal também aqui, tá bom? Eu tenho um espírito brando, Então, essa última vogal, ela sai, ela perde, e eu coloco aqui o apóstrofo por causa desse quesito, tá bom? Então é al, adelphoi, mu ean glossais lalon remin, ou seja, mas, irmãos meus irmãos, se, lalu, eu falo para vós por meio de línguas ou em línguas, vós não entendeis. Aqui é interessante notar aqui, ou vocês não vão entender se eu falar por meio de línguas.
línguas. Observe que o verbo está aqui e o substantivo está aqui. Tá bom? Então, se ele falar em línguas ou por meio de línguas, os seus irmãos não vão entender. Então, dentro desse pressuposto, já observamos que glossás é uma língua que não expressa um entendimento. Nessa primeira questão. Vamos continuar. Depois nós temos rogar lalon. Observe que essa frase aqui para baixo, ela já é de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 e 2. Versículo 2, né? Rogar lalon. Pois o que fala ou está falando. Nós temos aqui um verbo, um verbo que vem de lalel, que é um verbo contrato. E esse aqui é um particípio verbal. Pois o que fala em línguas. Essa ideia, gar, aqui está ressaltando a expressão aqui de cima. Gar está dando ênfase para a expressão que está grifada aqui em cima. Pois o que fala ou está falando em línguas, ou por meio de línguas, aí vem, não aos homens fala. Observe que o verbo aqui está na terceira pessoa do singular. Então, aquele que está falando em línguas, o objetivo dele não é falar para os homens. Não é falar para os homens ficar maravilhados. Isso aqui é o objetivo de 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 1 e versículo de número 2. Repetindo, para ficar mais entendível, pois o que fala ou está falando em línguas não fala aos homens. Esse aqui é interessante. Ele não fala aos homens. Então já dá para entender que é uma língua que os homens não vão compreender. Por que não fala aos homens? Visto que os homens não vão entender, sim, eles não vão entender, eles não vão compreender. Então, vamos seguir o texto. Depois nós temos mas para Deus. Ou seja, as línguas são faladas diretamente para Deus. Ou para Deus. E não para os homens. Importante. Por que isso? Aí nós temos outra frase. Rodesgar akue. Ninguém a compreende. Ou seja, ninguém a compreende aquele que fala. Aquele que está falando. Ninguém compreende aquele que está falando. Professor, ninguém compreende o que ele está falando. Assim, ninguém compreende aquilo que ele está verbalizando. Aquilo que ele está falando. Aí nós temos Pindemate diga lei, ou seja, porém, por meio do Espírito, ele fala em mistério. Tá? Porém, por meio do Espírito, ele fala em mistério. Eu posso dizer assim também, porque, por meio de uma oração explicativa, porque por meio do Espírito ele fala em mistério. Por isso que ninguém entende ele. Ele está na dimensão do Espírito. Então, gente, isso aqui é só para nós elucidarmos. Para trabalharmos isso aqui também, eu posso, tá, trazer uma ideia. Existe uma expressão que existe em Atos capítulo 2, que diz assim, a expressão lá, heteras glossais. Heteras glossais quer dizer outras línguas. E outras línguas quer dizer línguas estranhas. É isso aí, professor? Sim. Heteras glossais quer dizer línguas estranhas. Tem outra forma também de eu dizer língua estranha. Mas isso aqui, ó, está no texto de Atos capítulo 2. Ali é uma língua estranha. Tá? Pode ser estrangeira, professor? Pode ser estrangeira. Tanto estranha quanto estrangeira estão entrelaçadas. Então o que ocorre em Atos? Ali, eles falam em outras línguas e ali eu posso dizer que a consequência disso recai no entendimento. E se eles entendem, ali nós podemos trabalhar que é idiomas, estritamente um idioma, ou seja, uma língua, um dialeto que era conhecido da época. Então aquele que fala, o outro compreende, tá? O outro está compreendendo. Então, mas é uma língua estranha ou estrangeira. Por quê? É heterais glossais. Nós temos outro trabalho, uma outra palavra, que expressa isso aqui, tá bom? Que aparece em 1 Coríntios, capítulo de número 14. É a expressão
heteroglossos. Heteroglossos quer dizer realmente línguas estranhas, tá bom? Ou línguas estrangeiras, tá? Essa expressão línguas estranhas ou estrangeiras, quem vai definir ela é sempre o contexto, tá bom? E de fato isso vai ser interessante. Então aqui eu posso dizer que é uma língua estranha. E aí tem um toque diferente essa língua estranha aqui, tá? Ela pode ser estrangeira, depende do que você entende de estrangeiro, tá bom? Não é uma língua do idioma da Terra, aí sim. Aí, uma língua conhecida aqui da Terra? Não, essa aqui não é uma língua conhecida da Terra, tá bom? Aqui de nosso tempo, do nosso mundo, da normalidade dos homens. Essa aqui não é, e vou dizer o porquê não é. Por isso que ela é língua estranha. Não é estritamente estrangeira de um outro país, mas é totalmente estranha ao nosso contexto aqui, aquilo que nós entendemos de linguagem, verbalizações. Então, vamos lá. Heteroglossos pode ser considerado, heteroglossais pode ser considerado, tá? Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que eu quero trabalhar com vocês é isso aqui, ó. Essa língua, pelo fato de ninguém entender, pelo fato de que os irmãos não vão entender, não compreendem esse entendimento, ou seja, eles não compreendem essa língua. Se eles não compreendem aquilo que está sendo falado, então ela é uma língua que é chamada de glossa. Glossa áfonos. É uma língua glossa áfonos. Glossa áfonos. O que é uma língua glossa áfonos? É uma língua que não tem entendimento simplesmente humano. Não tem uma compreensão para ela humana. Por isso que é áfonos. E não vamos confundir áfonos como se fosse uma língua muda. Nesse contexto aqui, não. No contexto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 também, não. Então, eu expresso. Por que eu expresso isso aqui? Porque nós temos elementos. Rudigar akkurat, ou seja, ninguém compreende. Já está dizendo que ninguém compreende, mas somente Deus. Nós temos uk akkurat, ou seja, os irmãos não entendem essa língua. Se os irmãos não entendem essa língua, se é uma língua que ninguém entende, então ninguém a compreende, aquilo que é verbalizado, aquilo que é falado, então ela recai na categoria de glossa áfonos, uma língua sem entendimento mesmo. Tá? E o texto diz que somente quem entende ela é Deus. Quem entende ela somente diz que é Deus. Acabou-se o papo, gente. Então, áfonos, glossa áfonos, indica que somente Deus a entende. Esta é a questão. Então, ela pode ser considerada línguas estranhas. E um outro detalhe interessante que eu quero mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui texto, tá bom? Texto em grego. De 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, diz assim, essa parte do versículo que diz assim: Ean tais glossais tu anthropon lalum kaitu angelon. Ou seja, se eu falo tais glossais em línguas to anthropon, se eu falo nas línguas dos homens, aí vai, kaitum angelon, e dos anjos. Opa! Aqui diz que glossa se refere aos anjos, a língua dos anjos se refere a uma língua angelical. Entende? Então, eu posso utilizar glossa, aqui, a expressão glossa, para tratar de uma língua estranha que somente Deus a entende. Somente Deus a compreende. Porque existe realmente o dialeto dos anjos, a língua dos anjos. A palavra glossa é a palavra que a gente utiliza, ou os gregos utilizam,
para expressar diversos dialetos, diversas línguas e até mesmo a língua dos anjos, ok? Mas essa língua que Deus a compreende, diz que ninguém entende. Agora, o texto não deixa claro se os anjos não compreendem essa língua, tá? Porque esse ninguém entende está condicionado a os homens, a todos os homens. E os anjos são seres espirituais que têm também um certo QI de informação e de inteligência. Os anjos, quando vêm, não precisa aprender inglês, francês, ele já sabe disso, tá bom? Olha só o nível de inteligência que eles têm. Eles conversam em nosso dialeto, em qualquer dialeto do planeta, os anjos conversam. Então, existe uma língua entre eles que eles conseguem se comunicar, que eles conseguem falar, tá bom? Por isso que é expressado o termo glossa, angelon, ou seja, a língua dos anjos, a glossa dos anjos, o dialeto dos anjos. Eu falo dialeto no sentido de glossa, tá bom? Da mesma forma, esse dialeto que está aqui, somente Deus entende. Então, é glossa. E é uma língua totalmente estranha. E essa glossa que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 14, tá? É uma língua estática. Não é uma língua normal. É uma língua que é produzida através do êxtase. Se você consultar dicionários, lexistas, dicionaristas, você vai perceber que eles são unânimes também em dizer que essa língua de 1 Coríntios capítulo 14 é uma língua estática. É uma língua estática, é uma língua, por que isso? Porque é produzida através ou por meio do pneumati, por meio do Espírito. Porque, visto que se fala em mistério, por meio do Espírito, visto que se fala ou está falando em mistério. Essa língua, de fato, aquilo que é produzido é um mistério e somente Deus a compreende, a entende. Então, portanto, gente, eu posso sim expressar e dizer que ali em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 e 2, é uma língua estranha. Em Atos capítulo 2 também é uma língua estranha. Só que ali é estranha por causa de outros dialetos que eles estão falando. Aqui é estranha porque somente Deus entende, então ressalta uma língua que somente Deus entende. Tá? Ela se torna glossa, áfonos, porque a produção dela, o som dela não é compreensível. Os dicionaristas, os lexistas dizem que não é um som compreensível, é incompreensível este som na dimensão dos homens, mas somente Deus a entende. Então é uma glossa áfonos, uma língua sem sentido aos homens, uma língua sem compreensão aos homens. Então, pessoal, somente isso é a segunda parte de nosso estudo, aquilo que nós estamos trabalhando com 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 e versículo 2 seguintes. Eu escrevi isso aqui para vocês para elucidar melhor essa questão de língua. Se é língua estranha ou língua estrangeira. É tanto estranha quanto estrangeira e o contexto que vai determinar. Isso aqui é estranho, propriamente dito estranho, porque está na dimensão do Espírito e somente Deus entende essa língua. Já Atos capítulo 2, os homens que falaram essas línguas, estranhas ou estrangeiras, era compreensível aos irmãos. Eles entendiam, eles compreendiam, mas essa aqui não. Ela é áfonos, ela é glossa áfonos, ou seja, uma língua sem compreensão. Shalom, graças, paz, curta, deixa o seu comentário. Estamos aí para ler o seu comentário, para interagir com você também. Tá bom, meus amados? Deus abençoe grandemente e compartilhe os nossos vídeos. Deixa o seu like. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Shalom, graça e paz.